Hoje eu quero iniciar vocês num termo que eu só tive conhecimento há uns 6, 7 anos atrás, que é o estranhamento. E para esse Dia dos Namorados não tem nada melhor do que você começar a entender o que significa isso. Então, senta o dedo no like aí, já se inscreve nesse canal, que depois que a vinheta rolar, sua vida vai mudar para sempre sabendo esse novo termo. E antes de mais nada, pode ser que você esteja chegando nesse canal aleatoriamente nesse momento. Meu nome é Tati Ferreira e eu falava muito sobre sexualidade aqui. Hoje em dia não falo mais por causa da política do YouTube Family Friendly. Então a gente tem uma comunidade específica só para falar sobre esses assuntos mais tabus lá no Sparkle. Tem um link aqui no primeiro comentário, você clica nele, baixa o aplicativo Sparkle e entra na comunidade Proibidão da Tati. E lá você vai ter acesso a esses vídeos onde a gente só tá falando de treta, puta e coisa doida. Vai que você vai curtir, eu tenho certeza. Agora sobre o estranhamento. Eu não lembro necessariamente se eu já tinha essa sensação antes ou se eu só passei a ter ela depois que o Áureo me iniciou nesse termo que é o estranhamento. E eu não sei vocês, mas eu antes ficava numas de perguntar pra gente que tinha relacionamento muito longo, não exatamente gente mais velha assim, às vezes amigos meus que estavam juntos desde os 14, 15 anos e já tinham quase 30 e tal, eu ficava perguntando, mas como que vocês fazem? Porque não é possível, em algum momento vocês devem ter uma crise ou você deve pensar, ai meu Deus, será que é essa pessoa que eu quero ficar mesmo? Não é possível que vocês não tenham uma briga que você fica meio desanimado do relacionamento. E aí, nessas muitas vezes que eu fiz esse questionamento, que eu tenho certeza que você também deve ter feito, pelo menos uma ou outra vez, a resposta que eu recebi foi, eu não sei te explicar. A gente tem uma sensação entre a gente que vem do nada. Às vezes eu tô olhando pra ele e eu sinto isso e isso faz com que nada das outras coisas de briga ou de discussão ou de desavenças que a gente tenha tamanha importância tanto quanto essa sensação. E aí, dentro dessa mesma resposta, a pessoa me disse o seguinte, quando a gente está no momento em que a gente não está tendo esse tipo de sensação, porque acontece também, às vezes a vida engole a gente, sei lá, só tá fazendo mil e outras funções, a gente desenvolveu uma técnica para voltar a ter esse tipo de sensação. Então a gente começa a relembrar de coisas boas que a gente teve, a gente começa a pensar nas coisas que a gente já viveu junto, nas experiências, nos percalços que a gente conseguiu viver junto e tal. E aí agora, nesse relacionamento que eu tô com o Áureo, eu percebo que a gente faz isso de maneira automática. Sabe, essa coisa de ficar relembrando e tal? Direto, por exemplo, o Áureo chega em mim e fala, nossa, a gente já passou tanta coisa junto, né? Você lembra daquilo e aquilo outro? Ou então, do nada, eu tô olhando pra ele e falo, nossa, hoje tá fazendo sei lá quantos anos que a gente viveu aquilo e aquilo outro, sabe? Umas coisas simples, besta, mas que só de você externar te faz voltar para aquele lugar emocionalmente, de que vocês superaram alguma coisa, ou de que vocês estavam muito felizes, vivendo algo muito intenso e tal. E aí, tendo esse relato e sabendo viver isso hoje em dia, eu percebo que essa é uma das coisas que faz com que a relação realmente dure. Porque quando você é colocado naquela sensação de novo, você entende por que você tá naquele relacionamento. E aí o que tá morno acaba esquentando novamente. Porque a gente já falou aqui nesse canal, né, que essa história de que a paixão vai durar para sempre, ela não é uma verdade. Inclusive existem estudos científicos, neurológicos, que dizem que a paixão mesmo, ela só dura até 2 anos de relacionamento. Depois o que se constrói é algo mais parecido com o amor mesmo, com a cumplicidade e a parceria. Então fica aí essa dica, inclusive se você é dessas pessoas que romantiza muito um relacionamento e acha que ele tem que ser extremamente apaixonado, que vocês têm que estar junto o tempo inteiro, o relacionamento inteiro, e às vezes você tá, sei lá, com 5 anos de relacionamento e agora pensando, ah, mas no início a gente era muito mais grudado, ela queria muito mais estar perto de mim, inclusive na hora do negócio que eu não posso falar aqui, só posso falar no Spark, ela queria muito mais vezes. Mano, é por causa disso, da paixão. E aí, além dessa sensação e de se colocar nesse lugar de sentir essa sensação momentaneamente, várias vezes ao longo do relacionamento, também tem a tal da questão do nome que a gente deu, que é o estranhamento, e eu não sei necessariamente se você já sentiu isso e chamou isso de alguma outra coisa. Tem gente, por exemplo, que chama de ternura, mas ternura pra mim é um negócio diferente, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. E que inclusive dá pra você viver com você mesmo em relação a coisas que
você tá vivendo sozinho, não necessariamente numa relação amorosa. Sabe quando às vezes você tá, sei lá, almoçando, não sei, ou dirigindo, e aí você olha pro lado e parece que você tá enxergando aquele momento que você tá pela primeira vez e tipo, nossa, caralho, esse cara tá comigo mesmo. Ou, nossa, olha como ele é lindo. Ou, nossa, olha como ele é sensacional. E dá até um negócio meio de síndrome de impostor, mas de uma maneira positiva, mas eu mereço isso tudo? Tipo, tá rolando é comigo mesmo? Eu jamais imaginei que isso estivesse rolando comigo. E aí, mais uma vez, eu não tô falando de grandes acontecimentos, ou de presentes, ou de conquistas. Não, eu tô falando no dia a dia. Às vezes você tá tomando café da manhã e olha pra pessoa e fala, caraca, essa pessoa acordou do meu lado. Eu acho que quem tem filho, por exemplo, provavelmente passa muito isso com o filho de tipo, nossa, eu sou mãe dessa criança, eu sou pai dessa criança, olha o quanto essa criança cresceu. E também pode rolar com você mesmo. E aí é mais relacionado a conquistas, por exemplo. Quando eu comentei sobre isso lá no meu Instagram, que inclusive é @acidezfeminina, vocês já deviam estar me seguindo lá, vai lá me seguir para você já ter acesso a essas conversas e várias outras previamente lá. Uma pessoa chegou a falar para mim, inclusive, a questão da direção. Tipo, ela tinha muito medo de dirigir antes e um dia ela tava já há muito tempo com carteira, dirigindo carro próprio e ela parou no sinal vermelho, no trânsito, e de repente ela falou, caraca, eu tô dirigindo. Sabe como é que é? Vocês já sentiram isso? Coloca aqui nos comentários pra mim qual foi essa última vez, só pra eu saber, porque eu fico curiosa também, aquece meu coração, é bem legal. E é aí que tá. O áureo tem um nome para essa sensação, que é o tal do estranhamento. Então, quando rola com a gente aqui, a gente já internalizou isso tanto que a gente fala, nossa, acabei de ter um estranhamento com você agora. E aí explica exatamente como é que foi e tal. E eu acho que essa é a outra coisa que pode fazer com que os relacionamentos durem mais tempo, sabe? E que não necessariamente você consegue forçar. É tipo um déjà vu, só que não. Você entendeu o que eu quero dizer? E por que eu não acho que é ternura em si? Eu acho que tem um pouco de ternura, mas eu não acho que é ternura. E aí eu vou fazer a ligação com a maternidade de novo. Porque muita gente, inclusive, fala quando tem filho que, nossa, eu senti o amor pela primeira vez. E eu discordo disso, assim, bastante. Porque eu acho que existem diferentes tipos de amor. E sem romantizar de maneira nenhuma, eu não sei se vocês vão acreditar nisso, mas estou te falando de coração, sem romantizar de maneira nenhuma, eu nunca tinha sentido era ternura antes da Clara nascer. E quando ela nasceu, eu passei muitos dias entendendo o que era ternura, sabe? O significado de ternura. E ao mesmo tempo apaixonada, tipo, meu Deus, caralho, que doido, só quero ficar com ela, que maravilha ela, vamos cuidar dela, vamos proteger ela e tudo mais. E à medida que ela foi crescendo, eu tenho ternura, mas não naquela avalanche de ternura que veio nos primeiros meses. E talvez você tenha um significado diferente para a palavra ternura, ou para a palavra amor, ou para a palavra paixão. E aí você acredite que esse estranhamento nosso aqui é um outro rolê. Você vai dar uma outra palavra para ele. E aí, inclusive, me conta também para eu já ficar sabendo qual foi a palavra que você escolheu. Se você já tinha identificado isso dentro das suas relações e se você tem isso com frequência. E basicamente é isso, assim. Eu queria aproveitar que a gente está, inclusive, fazendo uma sessão lá no meu Instagram contando várias histórias de amor e que a gente está próximo ao Dia dos Namorados para apresentar esse termo para vocês, para que vocês possam levar para a vida e possam começar a identificar esses momentos dentro das suas relações. Porque uma coisa leva a outra. Quando você tem o estranhamento, você acaba entrando nesse lugar que eu falei de remeter a certas coisas que vocês já viveram há muito tempo, as sensações e emoções que foram muito valiosas em algum momento. Enfim, espero que eu tenha contribuído aí. Eu sei que algumas pessoas que estão solteiras, se sentindo mal por estar solteira ou num relacionamento muito bosta nesse momento, deve estar aí pensando, ah, que merda ter assistido esse vídeo, porque agora eu vou ficar pensando que eu não tenho essa condição e nunca vai acontecer comigo. Meu amigo, tenha esperança, vai acontecer com você sim. E se você está num relacionamento bosta, aproveita que você já conhece esse termo, que você não está tendo ele no seu relacionamento e acrescenta ele à sua listinha de motivos pelos quais você não deve viver infeliz. E sai logo dessa bosta. Basicamente é isso. Se inscreve aí no canal, me curte lá no Proibidão da Tata e daqui uns dias tem mais.